Ramos Verdadeiros, parte 6. O propósito do Senhor Jesus, ao escolher pessoas, não é apenas que os pecados delas sejam perdoados e que tenham a vida eterna, mas também que suas vidas sejam frutíferas e produtivas em cumprimento aos propósitos de Deus. Então, vou ler de novo. O propósito do Senhor Jesus ao escolher pessoas não é apenas que os pecados delas sejam perdoados e que tenham vida eterna, mas também que suas vidas sejam frutíferas e produtivas em cumprimento aos propósitos de Deus. Deus nunca chama alguém com uma única finalidade: perdoar os pecados e salvar. Não. Na maioria absoluta dos casos, e que é do meu conhecimento até hoje, que eu saiba, e até meditando no texto sagrado, só teve um que não teve essa finalidade, que foi o ladrão lá na cruz. No caso dele foi só perdão dos pecados e a salvação. Mas que eu me recorde agora, que me venha à memória, que eu tenha conhecimento, único caso. Mas na maioria dos casos em absoluto, ele chama a pessoa, perdoa os pecados, salva a pessoa, mas ele tem um propósito, ele tem um objetivo na vida da pessoa. E é preciso que a pessoa venha aceitar aquilo que Deus quer fazer na vida dela e através dela. Se a pessoa não tiver o entendimento real da vontade de Deus, então ela simplesmente vai ser, posso comparar, como aquele porquinho que a pessoa cria, quer torná-lo de estimação, ela banha, dá perfume, põe a pérola, né, um colar de pérola e solta. Ele pega aquelas pérolas e vai para onde? Para a lama. Ele não conhece o valor das pérolas. Ele não entende o valor das pérolas. Tem pessoas que são assim com relação à palavra de Deus. A gente se esmera para dar a elas o entendimento das Escrituras Sagradas, mas elas recebem como se não fosse nada e agem de uma maneira comum, de uma maneira natural. Por que elas fazem isso? Porque elas não estão voltadas para a vontade de Deus. Estão voltadas para intenções pessoais e para muitas outras coisas nessa vida. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos entender e atender a voz de Deus. Amém? Vamos continuar, você vai entender melhor. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis o quê? Fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. João 15, 16. Vamos tomar como exemplo os discípulos. Quem escolheu os discípulos? Quem chamou os discípulos? Tá. E Jesus chamou com qual finalidade? Qual deles
era puro, era santo. Qual deles vivia uma vida perfeitamente correta? Qual deles vivia em uma situação em que eles estavam no centro da vontade de Deus? Nenhum deles. Nenhum deles. Mas mesmo conhecendo a cada um deles, Jesus chamou os 12 e ele chamou para que eles fossem perdoados, fossem salvos, regenerados e pudessem atender aos propósitos de Deus. Mas você vê que o chamado de Deus não anulou a capacidade deles de fazer a escolha. Não anulou a inteligência deles, ou a liberdade deles de fazerem escolha. Eles tinham que se incluir nos planos de Deus, ou eles tinham que acolher a vontade de Deus na própria vida, para que eles pudessem ver cumpridas a vontade de Deus na vida deles. Da mesma forma hoje, Deus chamou a todos nós, sem exceção. E não chamou um porque é melhor do que o outro, porque o outro é melhor. Não. Ele não chamou porque nós somos mais especiais do que os outros. De repente ele até chamou porque a gente era pior do que os outros, né? De repente ele chamou porque era pior do que os outros. Porque se você olhar na Bíblia, Jesus, ele chamou a prostituta, ele chamou o leproso, ele chamou a mulher encurvada, ele chamou o endemoniado, mas ele não chamou os religiosos, que se consideravam os puros, ou esses religiosos assumiram a identidade de fariseus. Você vê que hoje a referência para nós de fariseu é de total hipocrisia, não é isso? Sim ou não? Por causa da classe religiosa. Então Jesus nunca chamou os melhores. Ele sempre chamou os piores, os mais desprezíveis, os mais humilhados, os mais amargurados, os mais depressivos, os que queriam mais morrer, e etc. Então, de repente, ele chamou a gente porque nós éramos piores do que os outros e não melhores, para que nós pudéssemos acolher esse chamado e viver uma vida nova com ele e atender aos propósitos de Deus. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Muito bem. A escolha dos discípulos teve origem no divino. Foi o Senhor primeiro que amou e elegeu aqueles homens para a salvação, santificação e a realização da sua obra. Porém, cabia a eles acolherem a sua escolha. Isso mostra que a eleição do Altíssimo não exclui a capacidade de decisão do ser humano. Aí, você vai ver, abaixo, eu até anotei para depois você poder meditar, Judas. Judas era um dos 12, traiu, se vendeu e se matou. Traiu, se vendeu e se matou. Tá bom, por que ele fez isso? Não foi chamado por Deus? Não foi Jesus que o chamou? Não foi Jesus que juntamente com os outros 11 o arregimentou para atender os propósitos divinos? Sim ou não? Sim. Mas ele, embora tenha sido chamado, não acolheu o seu chamado, não aceitou o seu chamado. Ele simplesmente, sendo chamado, preferiu priorizar a sua vontade e os seus propósitos.
Você foi chamado. E você está dando prioridade ao quê? Deus te buscou dentre milhares e milhões de pessoas. Vamos colocar, aqui em Cabo Frio, 225 mil pessoas. Tá? No Rio de Janeiro, quantos milhões de pessoas? No Brasil, quantos milhões? No mundo, quantos milhões? Dentre tantos milhões de pessoas e bilhões de pessoas, Deus viu você e fez você chegar até aqui, fez você entrar por aquela porta, sentar-se à reunião, participar da reunião, ouvir uma palavra. O que Deus quer com você? Será que Ele está de olho no seu dinheiro? Será que Ele está de olho nos seus bens materiais? Hein, pessoal? O que Deus quer com você? A minha pergunta é para você refletir, para você pensar. Ele quer com você o que Ele queria com os 12. O que Ele desejava para os 12. Eles foram chamados para salvação, santificação e realização de obras. Todas as pessoas são chamadas por Deus para santificação, salvação e para a realização de obras. Todas as pessoas, sem exceção. Bonito, feio, baixinho, alto, magro, gordo, não importa, brasileiro ou não, todos são chamados com essa finalidade. Agora, ou você acolhe e vive isso, ou você despreza isso. A escolha é sua. A decisão é sua. Não é de ninguém mais, é exclusivamente sua. Quando você acolhe, você não olha para o tempo. Quando você acolhe, você não quer saber se está frio, se está calor. É dia de buscar Deus. É dia de buscar intimidade com Deus. É dia de ouvir e se alimentar. É dia de você receber. Então a pessoa, se tiver frio, ela encara o frio. Se tiver chovendo, eu não sei, estou acreditando que já inventaram aquele negócio chamado guarda-chuva e sombrinha. Já inventaram isso, pessoal? Ou saiu de moda, não se usa mais? Se usa. Se não tiver guarda-chuva e sombrinha, vem pegando as beiradas dos prédios para poder... E tem gente que ainda tem uma vantagem, tem cabelo. É uma grande vantagem. Sim ou não? Mas a pessoa não pode olhar para nada, a não ser para a vontade de buscar a Deus. Então, a pessoa precisa entender que ela não pode servir ao Deus entende. O diabo trouxe para a vida das pessoas, porque se encaixa muito bem, o Deus entende. O que é esse Deus entende? É um Deus imaginário, não tem nada a ver com o Deus da Bíblia, imaginário, que aceita todas as condições dela. E ela não precisa fazer nenhum esforço, nenhuma renúncia, nenhum sacrifício no sentido espiritual para ter vida com Deus. Então Deus entende isso, Deus entende aquilo, Deus sabe isso, Deus sabe aquilo, Deus sabe aquilo outro. É o que a pessoa vê. É o que a pessoa vive dia a dia. E porque ela vive isso, sem perceber, ela vai, se distanciando de Deus. Ela vai se distanciando do Altíssimo.
ela vai deixando as coisas de Deus de lado, e quando vai ver, já era. Já era, pessoal. E todo mundo aqui vai ganhar um carro. Aquele do cemitério, que leva o caixão. Todo mundo aqui vai ganhar um carro. Mas esse carro vai levar só o corpo, que vai ser lançado num caixão a 7 palmos debaixo da terra. E a alma vai para onde? Para onde? O Deus entende não salvará a alma da pessoa. O Deus sabe não salvará a alma da pessoa. Não exige nada, mas também não salva. Mas o Deus da Bíblia, Ele traz toda a condição necessária, mas Ele requer toda a sua vida na dependência dEle. Independente da temperatura, independente do clima, independente dos problemas, das lutas, independente de visitas, ou seja lá o que for. Independente. Exatamente assim. Então você vê, Judas, ele teve a mesma oportunidade dos 12. E venhamos e convenhamos, estavam todos no mesmo nível, tá? Não tinha ninguém melhor do que Judas também não. A diferença é que os outros se arrependeram e permaneceram. Judas não quis se arrepender, muito menos permanecer. Não quis. O que ele queria? 30 moedas. O que ele queria? Ele queria uma vida melhor. Mas ele não queria estar comprometido com a vontade de Deus. Então, na primeira oportunidade, ele vendeu Jesus, traiu com um beijo. Quando ele viu a coisa ruim que ele fez e que o Filho de Deus de fato foi levado para ser crucificado, seria mais fácil se matar ou fazer uma oração de arrependimento. Mas ele preferiu se matar. Quer dizer, o bicho era ruim. Ele era ruim. Ele preferiu se dirigir para se matar do que se arrepender e chegar diante de Deus pedindo misericórdia. E ele se matou. Mas Jesus não havia dito, um de vós é o diabo. Você viu alguma vez Jesus censurar Judas? Você vai ver Jesus dando na lata de Pedro. Você pode ler a Bíblia, você vai ver. Jesus dizendo para Pedro, arreda Satanás. No meio de todo mundo, na frente de todo mundo, Pedro tomou uma na lata. Meu Deus, quando ele tomou aquela na lata, na frente de todo mundo, qual que você acha que foi a reação dele? Vergonha, timidez. Mas você nunca vê Jesus dar alguma em Judas. Você viu? Você já leu na Bíblia? Jesus repreender a Judas alguma vez? Não. Mas ele deu tempo para que Judas se arrependesse. Ele deu todas as oportunidades até os últimos segundos, mas Judas não quis. Não acolheu o seu chamado, não acolheu o chamado de Deus, e ele não priorizou a vontade de Deus. Para e pensa na tua vida. Defeitos todos têm, falhas, todos nós somos passíveis de falhas, tá? Nós buscamos a santificação, mas nós não somos perfeitos. Não há ninguém que seja perfeito. Quando alguém se posiciona
com exibicionismo de grande perfeição, de referencial, modelo de santidade, isso é uma piada. Isso é uma piada. Sabe por quê? Quando você olha, você vê o quê? Não é o homem? É homem. E todo ser humano, todo homem é o quê? Falho. Mas a pessoa quer pousar de perfeita, de mais santa do que as outras, ela quer pousar de uma pessoa mais consagrada, mais... Já vi muito isso. E, inclusive, também já vivi muito isso, por força do que vivia. Mas, deixa eu dizer uma coisa para você. O que importa é um coração quebrantado, onde você chega diante de Deus e não despreza as oportunidades que tem, acolhendo o seu chamado, pagando o devido preço, mas fazendo a vontade de Deus. Amém? Está compreendendo? Sim ou não? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15, 17. O propósito de Deus é ver frutos em seus servos. Obediência às Escrituras é o começo, seguido pelo ganho de almas na família, no trabalho, escola e em qualquer lugar, com a finalidade de multiplicar para o reino de Deus. Você pode ver que Jesus, ele fez a primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Quando ele multiplicou os pães e os peixes, alimentou todo mundo, ele alimentou todo mundo, e ainda sobraram vários cestos de pedaços de pães e de peixes, que deu para servir mais tarde as pessoas ainda, e muitos ainda comeram ainda mais. Jesus saiu dali, foi para outro lugar, e toda aquela multidão foi atrás. Todo mundo foi atrás. Jesus repreendeu todo mundo. A repreensão de Jesus com aquela multidão foi a seguinte: vocês estão atrás do pão que perece, e não do reino de Deus. Jesus censurou aquelas pessoas, exortou aquelas pessoas, porque elas só queriam pães e peixes multiplicados. Você está pensando que rapadura é doce, mas ela não é mole não, tá? Rapadura é doce, mas não é mole não, apesar que já inventaram a rapadura mole. Então, Jesus censurou essa multidão, porque elas não estavam lá por causa dele, não estavam ali querendo o reino de Deus, elas tinham propósitos pessoais, e na cabeça delas era o seguinte: pelo menos vamos ficar do lado dele, que não vai faltar nem pão e nem peixe. E Jesus deixou bem claro que ele não ia de novo multiplicar para elas pães e peixes. Porque Jesus trabalha com a transformação, com o perdão, com a salvação e com o discipulado, o chamado. E como pode dar fruto uma pessoa se a visão dela está apenas no pão e no peixe que se multiplica, e não no reino, e não naquele que é o multiplicador dos pães e dos peixes? Se a visão está no pão e no peixe, a pessoa diz assim: de graça tem injeção na testa. Se a visão está
naquele que tem o poder multiplicador, a visão é a seguinte: o que eu tenho que fazer para te agradar, meu Deus? Perdoa as minhas falhas, meus erros, mas meu corpo está aqui, minha alma te pertence, minha vida é sua, faz de mim o que o Senhor bem entender. E a pessoa começa a entender e atender a voz de Deus. É igual o senhor estava falando comigo, que a vontade dele era de matar uma pessoa. Só que não era uma vontadezinha, era ódio puro, era sede de vingança. Ele viveu mais de 30 anos em função de preparar o caminho para matar a pessoa. E de repente ele começou a vir aqui na igreja, ele começou a buscar a Deus, e ele falou assim: agora deu, eu vou ter que perdoar. Eu vou ter que perdoar. Eu vivi a minha vida toda em função disso, e agora eu vou ter que perdoar a pessoa. Tá bom, ele perdoou a pessoa, tirou de dentro de si o ódio, falou: de jeito nenhum, eu não quero, nem penso em matar a pessoa, nada, tá? Tirei de dentro de mim. Só que isso não era tudo. Ele tomava 4 litros de cachaça por dia. Era flex. É um pouquinho de água, mas ele passava mal. O resto era álcool. Tá bom, tenho que largar a bebida. De manhã ele acordava, não era café, ele já tomava um copão de cachaça. Era o café da manhã dele. Era cachaça pura. Largou as 4 garrafas. Não bebe mais. Não bebe mais. E foi mudando, e cada dia que ele muda uma coisa, ele descobre que tem que mudar em outra, e vai mudando. Então ele está sendo aperfeiçoado para atender os propósitos de quem? Só que tem gente que não bebe cachaça. Tem gente que não quer matar ninguém. Então do que a pessoa precisa se livrar para ser aperfeiçoada e acolher o chamado de Deus? Às vezes são pensamentos maus. Às vezes é o olhar aonde você condena a pessoa sem falar, mas você condena. E você às vezes vê coisa onde não existe, onde não há. Sim. Natural do ser humano. Natural do ser humano. Às vezes é o fato de você falar demais. Você é aquela pessoa que fala, e na tua fala você até prejudica os outros. Fala demais. Conversa demais. Está entendendo o que eu estou falando, pessoal? Tá bom. Então, o que eu tenho que fazer para que eu acolha o chamado de Deus e seja aperfeiçoado para atender a vontade dele em tudo, os propósitos dele? Agora, meu olhar, meu foco tem que estar em Deus. Não pode estar em pães e peixes multiplicados. Meu foco tem que estar em Deus. Eu tenho que estar olhando para Jesus. Eu tenho que estar conhecendo a palavra dele, vivendo a palavra dele. Eu tenho que estar prestando a ele obediência, reverência, com um coração quebrantado. Amém? Se eu faço isso, então ele consegue fazer o que ele se propõe a fazer por causa de uma dependência e aceitação. Dependência dele que vem através de uma aceitação. Você aceitou e acolheu o chamado, então você passa a depender dele. Você se torna um novo homem, uma nova mulher. Sabe aquele carro que eu falei do cemitério? Esse carro lá do cemitério é para esse novo homem,
para essa nova mulher? Sim ou não? Também vai morrer. Tu vai morrer. Pensou que não? Tá com medinho? Vai morrer. Todos nós vamos morrer. Só que aquele carro vai levar o corpo, mas a tua alma estará no reino de Deus. No reino de Deus. Agora, quando você não prioriza a vontade de Deus, então priorize isso. Priorize. Pensa da seguinte maneira: Deus hoje selecionou essa reunião para mim. Deus hoje selecionou essa reunião para mim. Poderiam vir muitos outros, mas Deus selecionou para você, para que você entenda o que Ele quer para a sua vida. Eu não sei se eu estou sendo claro. Eu estou sendo claro na mensagem? Hein, pessoal? Pelo menos eu estou procurando ser claro, mastigar a coisa para você. Perdoe até se eu exagero, mas o meu objetivo é te ajudar. Então, o que você precisa fazer? Porque Deus te chamou a fim de que você sirva a Ele juntamente conosco, para que dezenas, centenas de pessoas venham aos pés dele através de você. Por você. Eu estava num lugar outro dia, já falei isso, e veio um homem com um rapaz assim para o meu lado, e esse homem nem perguntou nada, só veio e me abraçou. Não deu nem tempo de eu reagir. Me abraçou. O senhor lembra de mim? Eu falei, não. Eu sou fulano, assim. Falei, me perdoe, mas eu não lembro. O senhor vai lembrar agora. Eu entrei na igreja para te matar. Falei, foi? Eu fui na igreja para te matar. Você estava pregando, fazendo a reunião, eu fui para te matar. Falei, sério? Sério. Mas além de não conseguir te matar, o Espírito Santo, daquele dia em diante, começou a trabalhar no meu coração. Eu me converti, minha esposa se converteu, meus filhos se converteram, até que meu filho é homem de Deus, tal. Ele deu lugar a quem? Ainda bem, né? Senão estava passado. Já estava na glória, ó. Mas graças a Deus, ele deu ouvidos à voz do Espírito Santo. E veja que a intenção dele era amar. Mas o Espírito Santo não permitiu e ainda fez a obra na vida dele. Mas ele, mesmo sendo um homem mau, quando Deus tocou no coração dele, ele se desmanchou. Mesmo tendo pensamentos maus, ele se desmanchou. E Deus salvou aquela alma. Virou um discípulo. Porque agora, por onde ele vai, ele anuncia quem? Jesus. Ele anuncia Jesus. Tem várias pessoas que se converteram comigo, na pregação, na mensagem, na oração, e várias pessoas que hoje pregam o evangelho pelo Brasil fora. E não é em uma igreja, não, várias igrejas. Várias. Pelo menos uns 20 abriram igreja. E graças a Deus. E todos eles me perguntaram, olha, o que você acha? Vai na fé, onde você estiver, eu estou ganhando almas. Sempre abençoei. Falei, onde você estiver, estamos ganhando almas. Simples. Então, Deus chamou você e Ele quer fazer na sua vida o que ninguém pode fazer. Só que é você que se dá. Fique de pé. Feche os seus olhos e vamos buscar a Deus, porque o que Ele tem para fazer na tua vida é especial. O que Ele tem para fazer na sua vida é algo extremamente importante, mas depende de você, exclusivamente de você. Então dê lugar a Deus.
Não despreze essa oportunidade, não. Se agarra a Deus com todas as forças. Se agarra a Deus com toda a sua fé. Agora, fala para Ele: eu quero a comunhão contigo. Fala para Ele: eu quero a minha vida na sua dependência. Fala para Deus: o Senhor é a minha salvação. É o meu rochedo, o meu refúgio. O Senhor é a minha fonte de vida. Fala: eu preciso de Ti. Ele está ouvindo a tua oração. Ouça, meu Deus. Ouça a voz dessa mulher que te busca. Ouça a voz desse homem que te busca. Ouça a voz dessa pessoa, meu Pai, que agora se agarra a Ti. Ouça agora, meu Deus, essa voz e venha com o Teu Espírito, com a Tua presença, meu Pai, endossar a Tua palavra que saiu dos meus lábios, meu Pai, segundo a Tua vontade, meu Deus. Agora que a Tua presença venha sobre essa criatura e que agora ela tenha, meu Deus, essa experiência contigo, que venha o fogo na alma, o fogo no corpo, no ser dessa pessoa, meu Deus, que agora venha o fogo da Tua presença nessa vida, para que essa pessoa, essa experiência contigo, só o Senhor nos satisfaz, só o Senhor nos alimenta, só o Senhor nos completa e nos enche de vida. Tu és, Senhor, a nossa força. Tu és, Senhor, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Te bendizemos, te adoramos, te exaltamos, porque o Senhor é digno de toda a adoração, digno de toda a honra e digno de toda a glória. Então receba agora a adoração, o louvor, receba agora a vida desse homem, desta mulher, meu Pai, e que a Tua presença venha tomar a vida deles, que a Tua presença, meu Deus, venha sobre a vida de cada um deles, meu Pai, para que sejam completos, preenchidos, para que sejam, meu Deus, de fato e de verdade, como os discípulos, depois da experiência contigo, entrando na sua intimidade, e que essas pessoas venham ser carregadas de amor ao próximo. Mas não é o amor sentimento, é o amor segundo, meu Deus, a Tua palavra, que faz com que nós venhamos nos dar em favor dos outros, meu Deus. Então que seja assim, para que eles sejam elementos multiplicadores. Oh, meu Pai, bendito seja o Teu nome, porque o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Levanta as suas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado por falar conosco. Obrigado, Senhor, por alimentar o nosso espírito e a nossa alma. Não somos melhores do que ninguém, mas te agradecemos, meu Deus, por estarmos aqui na Tua presença. Muito obrigado, meu Pai. Louvado e exaltado seja o Teu nome, por cada um que está se convertendo, por cada um que está ficando na Tua dependência, por cada um, meu Pai, que está assumindo o compromisso contigo. Louvado seja o Teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos e te exaltamos. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Amém e amém.